Eu sou Dona Francisca, tenho 78 anos, e o que vou contar para vocês hoje vai fazer vocês entenderem que a vida pode ser mais cruel do que qualquer filme de terror que já assistiram. Eu tive 3 filhos do mesmo homem, mas um deles não foi do meu marido, foi do meu próprio filho. Sim, vocês ouviram direito. E se vocês ficarem comigo até o final dessa história, vão descobrir como uma mãe pode sobreviver ao pior pesadelo que existe na face da Terra. Antes de continuar, eu quero pedir uma coisa para vocês que estão me ouvindo agora. Se vocês se inscreverem no canal, vocês não estão só me ajudando, estão ajudando outras mulheres que passaram por situações parecidas a encontrarem força para contar suas histórias também. É assim que a gente cura as feridas, compartilhando a dor. E todo mês eu faço sorteios especiais para quem mais comenta e dá like, mas só para quem deixa a história escrita nos comentários, porque eu leio cada palavra que vocês escrevem. Eu nasci e me criei aqui no sertão da Paraíba, numa cidadezinha chamada Monteiro, onde todo mundo conhece todo mundo desde que nasce até que morre. Aqui as casas são grudadas umas nas outras, as paredes são finas e quando alguém espirra do outro lado da rua, o vizinho já está oferecendo chá de erva doce. É um lugar onde os segredos não existem, ou pelo menos era assim que eu pensava antes de descobrir que alguns segredos são tão horríveis que as pessoas preferem fingir que não sabem de nada. Minha vida era simples, daquelas vidas que a gente vê nos filmes antigos. Eu me casei nova, com 16 anos, com João Batista, um homem trabalhador que mexia com conserto de máquinas agrícolas. Ele era daqueles homens de poucas palavras, mas de muito trabalho, que saía de casa quando o galo cantava e só voltava quando as estrelas já estavam todas no céu. A gente se amava do jeito que o sertão ensina a amar, com respeito, com cuidado, sem muito romantismo, mas com muita verdade. Os filhos foram chegando como bênção de Deus. Primeiro veio o Antônio, depois a Maria José e, por último, o Sebastião. 3 crianças que enchiam nossa casa de 2 peças com uma alegria que nem a pobreza conseguia tirar. O Antônio era o mais velho, responsável desde pequeno, sempre cuidando dos irmãos menores quando eu precisava ir ao mercado ou ajudar alguma vizinha. A Maria José era espevitada como só as meninas do sertão sabem ser. Dessas que aos 6 anos já sabia cozinhar feijão, e aos 8 já ajudava a lavar roupa no tanque. E o Sebastião, meu caçula, era a luz dos meus olhos, daqueles meninos que nascem com um sorriso no rosto e fazem a gente esquecer de todas as dificuldades da vida. Nossa casa era pequena, mas era nossa. 2 peças, uma cozinha que também servia de sala e um quartinho onde dormíamos todos juntos. O chão era de chão batido, as paredes de tijolo sem reboco, mas estava sempre limpa, sempre arrumada, porque eu aprendi com minha mãe que pobreza não é sinônimo de desleixo. Todo dia eu acordava antes do sol para varrer o terreiro, regar as plantas que insistiam em crescer, mesmo com pouca água, e preparar o café da manhã da família. O João Batista trabalhava muito, mas o dinheiro sempre foi curto. Tinha mês que a gente comia arroz com ovo 3 vezes por semana. Tinha semana que o feijão era só água com alguns grãos nadando no caldo, mas a gente se virava, como todo mundo aqui se vira. Eu fazia costuras para as mulheres da cidade, consertava roupas, bordava panos de prato para vender na feira. Os meninos ajudavam como podiam. O Antônio carregava água para os vizinhos por uns trocados. A Maria José vendia pamonha na escola. E o Sebastião, mesmo pequeno, já catava latinhas pela rua para trocar por dinheiro. A vida era dura, mas era a nossa vida, e a gente estava feliz. Ou pelo menos, eu achava que estava, porque às vezes a gente vive numa felicidade que não é bem felicidade, é só a ausência de uma desgraça maior. E, quando a desgraça maior chega, a gente descobre que aquilo que a gente chamava de felicidade era só um momento de paz antes da tempestade. A primeira vez que eu percebi que algo estava errado com o Sebastião foi quando ele completou 14 anos. Ele começou a ficar estranho, meio esquisito, falando coisas que não faziam sentido. Primeiro eu pensei que era coisa da idade, aquela fase que todo menino passa quando deixa de ser criança e ainda não virou homem. Mas com o tempo, as coisas foram ficando piores. Ele começou a sair de casa sem falar para onde ia.
Voltava nas horas mais estranhas, com os olhos vermelhos e um cheiro diferente na roupa. Um dia, uma vizinha me chamou no canto e disse baixinho: Francisca, eu vi seu menino lá na pracinha com aqueles rapazes que mexem com coisa ruim. Meu coração gelou na hora. Coisa ruim aqui no sertão todo mundo sabe o que é: droga, vício, perdição. Eu cheguei em casa e tentei conversar com o Sebastião, mas ele negou tudo. Disse que a vizinha estava com inveja da nossa família, que estava inventando mentira. Eu quis acreditar nele, porque uma mãe sempre quer acreditar no filho, mesmo quando todas as evidências mostram o contrário. Mas as evidências foram se acumulando como nuvem de chuva no céu do sertão. O Sebastião começou a pegar dinheiro de casa. Primeiro eram moedas que sumiam da lata onde eu guardava o troco da feira. Depois foram notas pequenas, até que um dia eu descobri que ele tinha vendido o rádio velho do pai para comprar droga. Quando o João Batista descobriu, a confusão foi tanta que os vizinhos vieram bater na porta para saber se estava tudo bem. Naquela noite, depois que todo mundo foi dormir, eu fiquei acordada na cozinha, tomando um chá de camomila e olhando para o teto de telha que deixava a lua entrar pelos buraquinhos. Eu rezava baixinho, pedindo a Deus que me ajudasse a entender onde foi que eu errei. O que foi que eu fiz de errado para o meu filho mais novo, aquele que eu mais amava, estar se perdendo daquele jeito. Mas Deus não respondeu naquela noite, como não respondeu em muitas outras noites que vieram depois. O vício do Sebastião foi crescendo como erva daninha no quintal. Todo dia era uma luta nova, todo dia era uma mentira diferente, todo dia era um pedaço da nossa família que se quebrava um pouquinho mais. O João Batista tentava ser rígido, botava o menino de castigo, tirava as liberdades todas, mas não adiantava nada. O Antônio e a Maria José começaram a ter vergonha do irmão. Não traziam mais os amigos em casa, não queriam mais andar com ele na rua. A situação ficou tão ruim que eu comecei a esconder tudo o que tinha valor dentro de casa. As joias que a minha mãe deixou, o relógio do João Batista, até os remédios eu escondia, porque descobri que viciado vende qualquer coisa para conseguir droga. Nossa casa virou uma fortaleza onde todo mundo vivia com medo, onde todo mundo olhava para o Sebastião como se ele fosse um estranho que tinha invadido nossa família. Foi quando ele completou 16 anos que as coisas ficaram realmente assustadoras. O Sebastião começou a ter crises, momentos onde ele ficava completamente fora de si, gritando, quebrando as coisas, falando coisas que não existiam. Uma vez, ele passou a madrugada inteira conversando com pessoas que não estavam lá, riu e chorou ao mesmo tempo por horas seguidas. Eu ficava acordada, tremendo de medo, rezando para que ele não fizesse nenhuma besteira. O João Batista tentou internar o menino numa clínica em Campina Grande, mas não tínhamos dinheiro para pagar o tratamento. O posto de saúde da cidade não tinha estrutura para lidar com viciado. E o único psicólogo da região atendia só uma vez por mês. A gente estava sozinho, completamente abandonado, vendo nosso filho se destruir aos poucos e sem poder fazer nada para ajudar. Foi numa tarde de terça-feira, uma daquelas tardes quentes do sertão, onde até os passarinhos ficam quietos, que a minha vida virou de cabeça para baixo completamente. Olhos, como se eu fosse uma estranha na minha própria casa. Eu tentei sair da cozinha, correr para o quarto onde eu poderia me trancar, mas ele foi mais rápido. Me segurou pelo braço com uma força que eu nunca imaginei que um menino de 16 anos pudesse ter. A mão dele apertou meu braço tão forte que deixou marca roxa, e quando eu olhei nos olhos dele, vi que não tinha mais nada do meu menino ali. Era só raiva, só ódio, só uma coisa ruim que tinha tomado conta dele completamente. Mãe, a senhora vai me ajudar agora, ele disse com uma voz que não parecia dele. Uma voz grossa, diferente, assustadora. A senhora sempre disse que me amava, que faria qualquer coisa por mim. Agora é a hora de provar. Eu não entendia o que ele estava querendo dizer. Meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Eu tentei conversar com ele, tentei acalmá-lo como sempre fazia quando ele tinha crises, mas ele não estava ouvindo nada do que eu falava. Ele me empurrou para o quarto, aquele quartinho pequeno onde toda a família dormia, e trancou a porta por dentro. Eu comecei a ficar desesperada,
porque percebi que alguma coisa muito ruim estava prestes a acontecer, mas eu não conseguia imaginar o que era. O Sebastião era meu filho, por mais perdido que estivesse nas drogas, por mais violento que estivesse naquela crise, ele ainda era meu menino. Jamais passou pela minha cabeça que ele fosse capaz de fazer o que fez. Quando ele começou a me tocar de um jeito que filho não toca mãe, quando ele começou a falar coisas que filho não fala para mãe, eu entendi que o mundo tinha acabado para mim. Eu gritei, chorei, implorei para ele parar, falei que ele era meu filho, que aquilo estava errado, que Deus estava vendo tudo. Mas era como se ele não me ouvisse, como se eu fosse só um objeto para ele, não a mãe que tinha cuidado dele desde que nasceu. O que aconteceu naquele quarto foi a coisa mais horrível que uma mãe pode passar na vida. Eu não vou detalhar tudo, porque tem coisas que são pesadas demais para serem faladas, mas vocês precisam entender que quando um filho faz isso com a mãe, alguma coisa morre dentro da gente para sempre. Não é só o corpo que fica machucado, é a alma, é a fé, é tudo aquilo que a gente acreditava sobre o amor de mãe e filho. Depois que tudo acabou, o Sebastião saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei lá, no chão frio, chorando e tremendo, sem entender como minha vida tinha virado aquele inferno em questão de minutos. Eu não conseguia nem me levantar, não conseguia nem pensar direito. Era como se eu tivesse sido atropelada por um caminhão e tivesse sobrevivido só para sentir toda a dor. Quando o João Batista chegou do trabalho naquela noite, ele me encontrou ainda no quarto, encolhida num canto, com a roupa rasgada e os olhos inchados de tanto chorar. Ele perguntou o que tinha acontecido, mas eu não conseguia falar. Como é que eu ia contar? Para o pai que o filho tinha feito aquilo comigo? Como é que eu ia destruir a família inteira contando uma verdade tão horrível? Eu inventei uma mentira na hora. Disse que tinha caído, que tinha batido a cabeça, que estava passando mal. O João Batista me ajudou a me levantar, me deu um copo d'água, ficou preocupado comigo a noite toda. Mas eu não conseguia olhar nos olhos dele, não conseguia aceitar o carinho dele, porque sentia que estava suja, que estava estragada, que não merecia mais ser amada por ninguém. O Sebastião chegou em casa de madrugada, como se nada tivesse acontecido. Sentou na mesa para jantar, conversou normalmente com o pai, até perguntou se eu estava melhor da queda. Eu olhei para ele e não reconheci nada do meu filho naquele menino. Era como se ele tivesse virado outra pessoa completamente, alguém que eu nunca tinha conhecido e que conseguia fingir ser normal depois de ter feito uma coisa tão terrível. Eu passei dias sem conseguir comer direito, sem conseguir dormir, sem conseguir fazer as coisas da casa. O João Batista achava que eu estava doente, levou até o farmacêutico da cidade para me examinar. Mas como é que um remédio ia curar o que estava quebrado dentro de mim? Como é que alguém ia conseguir consertar uma coisa que não tinha conserto? O pior de tudo era ter que continuar vivendo na mesma casa que o Sebastião, ter que olhar para ele todo dia, ter que fingir que era uma família normal. Toda vez que ele se aproximava de mim, eu tremia de medo. Toda vez que ficávamos sozinhos em casa, eu sentia um pânico tão grande que chegava a passar mal. Eu comecei a inventar desculpas para sair de casa sempre que o João Batista saía para trabalhar, para não ficar sozinha com aquele menino que não era mais meu filho. Uma semana depois do que aconteceu, eu comecei a sentir enjoos terríveis de manhã. Primeiro eu achei que era nervoso, que era o trauma do que tinha acontecido, que meu corpo estava reagindo à dor que eu sentia por dentro. Mas quando os enjoos continuaram, quando eu comecei a sentir o peito dolorido e a barriga diferente, uma suspeita terrível começou a crescer na minha cabeça. Eu tinha 55 anos, uma idade onde mulher já nem pensa mais em filho, onde a natureza já deveria ter fechado essa porta da vida. Mas meu corpo estava me dizendo coisas que eu não queria ouvir, estava me mostrando sinais que eu não queria ver. Eu tentei ignorar, tentei fingir que não estava sentindo nada diferente. Mas com o passar dos dias, ficou impossível negar o que estava acontecendo. Foi quando eu perdi a menstruação que tive certeza absoluta do meu desespero. Eu fiquei 3 dias chorando sem parar. 3 dias pedindo a Deus que aquilo fosse só um susto, que fosse só o nervoso atrasando o meu ciclo. Mas no fundo, eu sabia que não era nervoso.
Sabia que meu corpo estava abrigando o resultado da coisa mais horrível que tinha acontecido na minha vida. Como é que eu ia contar para o João Batista que estava esperando um filho aos 55 anos? Como é que eu ia explicar uma gravidez numa idade onde isso não era normal? Numa família onde o marido saía cedo e voltava tarde todos os dias? Ele ia saber na hora que aquele filho não era dele, ia fazer as contas e descobrir que alguma coisa muito errada tinha acontecido. Eu pensei em tomar alguma coisa para interromper a gravidez. Pensei em procurar alguma mulher na cidade que soubesse fazer esse tipo de coisa. Mas toda vez que eu pensava nisso, lembrava da minha criação católica, da minha fé em Deus, e sabia que não conseguiria fazer mal a uma criança inocente que não tinha culpa nenhuma do que tinha acontecido. Então eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu ia ter esse filho, ia esconder a verdade do mundo inteiro, e ia criar essa criança como se fosse fruto de um milagre tardio na minha vida. Eu ia inventar uma história, ia fazer todo mundo acreditar que aquilo era obra de Deus, e ia carregar esse segredo sozinha até o dia da minha morte. A primeira pessoa que eu contei sobre a gravidez foi minha irmã Conceição, que morava em João Pessoa e vinha me visitar uma vez por mês. Quando eu falei que estava esperando o bebê, ela quase desmaiou. Francisca, tu tá maluca? Como é que tu vai ter filho com essa idade? E o João Batista, o que foi que ele disse? Eu menti para ela também. Disse que tinha sido uma surpresa para todo mundo, que o João Batista estava feliz, que Deus tinha mandado mais uma bênção para a nossa família. A Conceição ficou preocupada comigo. Disse que gravidez nessa idade era perigosa, que eu podia morrer no parto, que eu deveria procurar um médico urgente. Mas médico custava dinheiro que a gente não tinha. E além disso, como é que eu ia explicar para um doutor estranho uma gravidez tão fora do comum? Eu preferi confiar em Deus e nas benzedeiras da região, que sabiam cuidar de mulher grávida melhor que qualquer médico da cidade. Grande. Eu me agarrei na minha fé como uma pessoa que está se afogando se agarra numa tábua. Todo dia eu rezava pedindo forças para suportar aquela situação. Todo dia eu pedia a Deus que me ajudasse a criar aquela criança com amor, mesmo sabendo de onde ela tinha vindo. Eu sabia que não era culpa do bebê ter sido concebido daquele jeito terrível. Sabia que toda criança merecia ser amada, independente das circunstâncias do seu nascimento. Chegou o momento de contar para o João Batista sobre a gravidez, e esse foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Eu escolhi uma noite de domingo, depois do jantar, quando os meninos tinham saído e nós dois estávamos sozinhos na cozinha. Eu estava tremendo de nervoso, com medo da reação dele, com medo de que ele desconfiasse de alguma coisa. João, eu disse com a voz fraca, eu preciso te contar uma coisa importante. Eu tô esperando um filho. Ele ficou me olhando em silêncio por um tempo, que pareceu uma eternidade, tentando processar o que eu tinha acabado de falar. Depois ele sorriu, um sorriso meio sem jeito, meio sem graça, como se não soubesse se devia ficar feliz ou preocupado. Francisca, tu tens certeza? Com essa idade? Ele perguntou. E eu confirmei que tinha certeza, que já estava com 2 meses de gravidez, que os sinais estavam todos lá. Ele ficou feliz. Disse que filho é sempre bênção de Deus, que a gente ia se virar como sempre se virou. Mas eu via na cara dele que ele estava preocupado, que ele sabia que aquela gravidez ia ser difícil e perigosa. Crescia também meu desespero. As mulheres da vizinhança vinham me visitar, traziam chás para enjoo, davam conselhos sobre gravidez, falavam como eu estava corajosa de ter filho nessa idade. Se elas soubessem a verdade, se elas descobrissem de onde tinha vindo aquela criança, tenho certeza que nenhuma delas botaria mais os pés na minha casa. O João Batista estava feliz com a gravidez, mas eu via que ele também estava preocupado. Ele sabia que mulher de 55 anos corria risco de vida na hora do parto, sabia que não tínhamos dinheiro para pagar médico particular se acontecesse alguma complicação. Ele começou a fazer mais serviços extras, a trabalhar até de domingo, tentando juntar dinheiro para quando o bebê nascesse. O que mais me angustiava era que eu não conseguia sentir amor por aquela criança que estava crescendo dentro de mim. Toda mãe fala que ama o filho desde o momento que descobre a gravidez, mas eu só sentia raiva, nojo, desespero. Como é que eu ia amar uma criança que me lembrava toda hora do pior dia da minha vida? Como é que eu ia olhar para aquele bebê e não lembrar do que o Sebastião tinha feito comigo? O Sebastião continuava morando em casa, continuava usando droga,
Continuava tendo crises. Depois daquela tarde terrível, ele nunca mais me tocou, nunca mais me olhou daquele jeito assustador. Era como se ele tivesse apagado completamente aquilo da memória dele, como se aquilo tivesse sido só mais uma alucinação causada pelo vício. Às vezes eu ficava me perguntando se ele sabia que eu estava grávida por causa dele, mas ele nunca demonstrou saber de nada. Uma noite, quando eu estava com 4 meses de gravidez, o Sebastião chegou em casa mais drogado do que eu já tinha visto. Ele estava falando sozinho, rindo e chorando ao mesmo tempo, quebrando as coisas da casa. O João Batista tentou acalmá-lo, mas ele estava completamente fora de controle. Foi quando ele olhou para minha barriga e disse uma coisa que me gelou o sangue. "Esse bebê aí vai ser igual a mim", ele disse rindo feito louco. "Vai ser meu irmãozinho, mas também vai ser meu filho." Meu coração parou de bater naquele momento. Ele sabia. De alguma forma, mesmo perdido nas drogas, ele lembrava do que tinha feito e sabia que aquela criança era dele. O João Batista não entendeu o que ele quis dizer. Achou que era só mais uma loucura de viciado, mas eu entendi perfeitamente. A partir daquela noite, eu comecei a ter pesadelos terríveis. Sonhava que o bebê nascia com a cara do Sebastião. Sonhava que a criança crescia e se tornava um viciado igual ao pai. Sonhava que todo mundo descobria a verdade e me expulsava da cidade. Eu acordava no meio da noite suada e tremendo, e o João Batista achava que era coisa normal da gravidez. Com 5 meses de barriga, eu comecei a ter sangramento. Primeiro, era só uma manchinha de sangue na calcinha, mas foi aumentando até virar uma hemorragia que me deixou desesperada. A parteira da cidade disse que eu estava correndo risco de perder o bebê, que precisava ficar de repouso absoluto. Por um momento, eu pensei que talvez fosse melhor assim, que talvez Deus estivesse me livrando daquele fardo. Mas aí, eu lembrei que aquela criança não tinha culpa de nada e me senti uma pessoa horrível por desejar a morte do meu próprio filho. O repouso foi uma tortura. Eu ficava o dia inteiro deitada na cama, olhando para o teto de telha, pensando na minha vida e em como tudo tinha dado errado. O Antônio e a Maria José ajudavam com as tarefas da casa, mas eles não entendiam por que eu estava sempre triste, porque eu chorava sem motivo aparente. Como é que eu ia explicar para eles que a mãe estava carregando o filho do próprio irmão? Foi durante esse período de repouso que eu comecei a conversar com a criança na barriga. Eu pedia perdão para ela por não conseguir amá-la como devia. Explicava que não era culpa dela ter sido concebida daquele jeito terrível. Eu prometia que ia tentar ser uma boa mãe, que ia dar amor e carinho mesmo com toda a dor que sentia por dentro. Era como se eu estivesse tentando convencer a mim mesma de que conseguiria criar aquela criança com dignidade. O pior momento da gravidez foi quando eu comecei a sentir o bebê se mexer. A primeira vez que eu senti aquele movimento na barriga, eu comecei a chorar desesperadamente. Era a prova definitiva de que tinha uma vida crescendo dentro de mim. Uma vida que ia nascer e ia precisar de mim para sobreviver. Não tinha mais como negar. Não tinha mais como fingir que aquilo era só um pesadelo. Com 6 meses de gravidez, aconteceu algo que mudou completamente o rumo da nossa família. O Sebastião começou a ter crises cada vez mais violentas, a quebrar tudo dentro de casa, a ameaçar a gente com facas da cozinha. Uma noite ele chegou em casa completamente fora de si e disse que ia matar todo mundo da família, que a gente estava atrapalhando a vida dele, que ele não aguentava mais morar naquela casa. O João Batista tentou segurá-lo, mas o Sebastião era jovem e estava com a força da loucura. Ele empurrou o pai, que caiu e bateu a cabeça na quina da mesa. Quando eu vi o João Batista sangrando no chão e o Sebastião rindo feito louco em cima dele, eu senti que nossa família tinha chegado ao fundo do poço. Naquela hora, eu pensei que ia entrar em trabalho de parto de nervoso, de tanto desespero que eu senti. Os vizinhos vieram ajudar quando ouviram a confusão, levaram o João Batista para o posto de saúde e conseguiram acalmar o Sebastião. Mas depois daquela noite, ele desapareceu de casa. Passou 3 dias sumido, 3 dias que foram ao mesmo tempo um alívio e um desespero. Era bom não ter que conviver com o medo constante, mas ao mesmo tempo eu me preocupava pensando onde ele estava, se estava vivo, se estava passando fome ou frio. Quando o Sebastião voltou para casa, ele estava diferente, mais magro,
mais sujo, com os olhos ainda mais perdidos do que antes. Ele não falava quase nada, passava o dia inteiro trancado no quarto, só saía para comer e para pedir dinheiro. Às vezes eu escutava ele chorando baixinho durante a madrugada, e por um momento meu coração de mãe ainda sentia pena dele. Ainda lembrava do menino doce que ele tinha sido antes das drogas. Foi nessa época que eu comecei a pensar seriamente em contar a verdade para alguém. A dor de carregar aquele segredo sozinha estava me matando por dentro, estava me deixando louca. Eu pensava em contar para minha irmã Conceição, mas tinha medo de que ela me julgasse, que ela contasse para outras pessoas, que a história se espalhasse pela família inteira. Uma noite, quando eu estava com 7 meses de gravidez, eu tomei coragem e contei tudo para a parteira que estava me acompanhando. Dona Raimunda era uma mulher de confiança, que já tinha ajudado no parto de metade das crianças da cidade, e eu sabia que ela não ia me julgar. Quando eu terminei de contar a história, ela ficou em silêncio por muito tempo, apenas segurando minha mão. "Minha filha", ela disse finalmente, "você é a mulher mais forte que eu conheço. Carregar um fardo desse sozinha e ainda conseguir seguir em frente, isso é coisa de guerreira." As palavras dela me fizeram chorar de alívio, porque pela primeira vez, desde que tudo aconteceu, alguém não estava me julgando, alguém estava me entendendo. Dona Raimunda me ajudou a ver a situação de uma forma diferente. Ela disse que aquela criança era inocente, que independente de como tinha sido concebida, ela merecia amor e cuidado. Ela me ensinou orações especiais para afastar os maus pensamentos, me deu chás para acalmar a ansiedade, me preparou para o parto que estava chegando. Com 8 meses de gravidez, meu corpo estava no limite. Eu tinha inchaço nas pernas, dor nas costas, pressão alta, e a parteira estava preocupada com a minha saúde. Ela disse que mulher da minha idade, correndo risco de vida no parto, que eu precisava me preparar para qualquer coisa. Eu comecei a escrever cartas para meus filhos, deixando meus últimos conselhos caso eu não sobrevivesse. A carta mais difícil de escrever foi para o bebê que estava na minha barriga. Eu pedi perdão para ele por não ter conseguido amá-lo desde o começo. Expliquei as circunstâncias do nascimento dele sem entrar em detalhes e prometi que se eu sobrevivesse ao parto, ia dedicar o resto da minha vida para compensar toda a rejeição que tinha sentido durante a gravidez. Foi nessa época que o Sebastião teve a crise mais violenta de todas. Ele chegou em casa completamente transtornado, disse que ia se matar, que não aguentava mais viver, que preferia morrer a continuar sendo um viciado. Ele pegou uma corda do quintal e subiu no telhado da casa, gritando que ia se enforcar ali mesmo, na frente de todo mundo. O João Batista, o Antônio e vários vizinhos tentaram convencê-lo a descer, mas ele estava irredutível. Eu, mesmo com a barriga enorme e com dificuldade para me movimentar, fui até embaixo do telhado e gritei para ele: "Sebastião, se você se matar, você vai matar seu filho também." Eu estava me referindo ao bebê na minha barriga, mas disse de um jeito que ninguém entendeu o verdadeiro significado. Ele me olhou com aqueles olhos perdidos e começou a rir, um riso assustador, sem alegria nenhuma. "Que filho, mãe? Eu nunca vou ter filho. Eu sou um lixo, eu só destruo tudo que toco." Naquele momento, eu entendi que ele não lembrava mais do que tinha feito comigo, que as drogas tinham apagado aquela memória da cabeça dele. Era como se aquela tarde terrível tivesse sido só um pesadelo que só eu lembrava. Depois de horas tentando convencê-lo, o Sebastião desceu do telhado sozinho. Ele entrou em casa, foi para o quarto e ficou quieto pelo resto da noite. Mas eu sabia que aquilo não tinha acabado, que ele estava planejando alguma coisa. Mães têm um sexto sentido para essas coisas, e o meu coração estava apertado de pressentimento. 3 dias depois, numa manhã de domingo, enquanto todo mundo estava na missa, eu acordei com uma dor terrível na barriga. Não era hora do bebê nascer ainda. Faltavam quase 2 semanas para completar 9 meses, mas meu corpo estava me dizendo que a criança queria vir ao mundo naquele dia. Eu chamei por ajuda, mas não tinha ninguém em casa para me ouvir. Gravado na minha memória até o dia que eu morrer. Era como se Deus tivesse decidido testar minha fé do jeito mais cruel possível. No mesmo momento que eu estava perdendo um filho, o outro estava querendo nascer.
A dor do parto se misturava com a dor do coração de uma forma que eu jamais imaginei que fosse possível suportar. Eu consegui me arrastar até a cozinha e peguei uma faca para forçar a fechadura do quarto do Sebastião. Minhas mãos tremiam tanto de nervoso e de dor que eu quase não conseguia segurar direito, mas eu precisava ter certeza do que tinha acontecido com meu menino. Quando a porta finalmente abriu, a cena que eu vi vai me assombrar para o resto da vida. O Sebastião estava pendurado numa corda amarrada na viga do teto, com o corpo já frio e os olhos fechados. Ele tinha usado o cinto do próprio pai para fazer o nó, numa ironia cruel do destino. Na mesa ao lado da cama tinha várias cartas, uma para cada pessoa da família, e uma quantidade de droga que mostrava que ele tinha usado tudo o que conseguiu arranjar antes de fazer aquela loucura. Eu desabei no chão daquele quarto, com a barriga enorme e as contrações ficando cada vez mais fortes. Era como se meu corpo estivesse se despedaçando por dentro, como se toda a dor que eu tinha guardado durante 9 meses estivesse saindo de uma vez só. Eu chorava pelo meu filho morto e, ao mesmo tempo, sentia o outro filho querendo vir ao mundo, numa mistura de sentimentos que nenhuma mãe deveria ter que passar. As contrações estavam vindo cada vez mais seguidas, e eu sabia que não ia dar tempo de chamar ninguém para me ajudar. O bebê queria nascer ali mesmo, naquele quarto onde seu pai tinha tirado a própria vida, num simbolismo terrível que parecia coisa de filme de terror. Eu tentei sair daquele quarto, me arrastar para outro lugar da casa, mas meu corpo não obedecia mais minha vontade. Foi então que eu ouvi as vozes dos vizinhos chegando da missa. Dona Raimunda, a parteira, sempre vinha tomar café comigo depois da igreja. E naquele dia, ela chegou bem na hora que eu mais precisava. Quando ela me encontrou naquele estado, no quarto com o Sebastião morto e eu em trabalho de parto, ela quase desmaiou de susto. Meu Deus do céu, Francisca, o que foi que aconteceu aqui? Ela gritou, mas logo depois tomou conta da situação como só uma mulher experiente sabe fazer. Ela mandou os outros vizinhos cuidarem do corpo do Sebastião e me carregou para meu quarto, onde improvisou tudo o que precisava para me ajudar no parto. O trabalho de parto foi o mais difícil e perigoso que Dona Raimunda já tinha visto. Minha pressão estava nas alturas, eu estava perdendo muito sangue e o bebê estava numa posição complicada. Ela mandou alguém chamar o João Batista na casa da sogra dele, onde ele tinha ido passar o domingo, mas ele só chegou quando tudo já tinha acabado. Durante as horas que eu passei em trabalho de parto, eu alternava entre os gritos de dor e as lágrimas de desespero pela morte do Sebastião. Era como se meu corpo estivesse expulsando toda a tristeza junto com a criança, como se eu estivesse parindo não só um bebê, mas também toda a dor que tinha acumulado durante aqueles 9 meses terríveis. Quando o bebê finalmente nasceu, depois de quase 6 horas de sofrimento, eu ouvi o choro mais forte e mais bonito que já tinha escutado na vida. Era um menino, saudável e perfeito, com os pulmões funcionando direitinho e os olhos bem abertos olhando para o mundo. Por um momento, toda a dor que eu sentia sumiu, e eu só conseguia pensar que aquela criança inocente estava viva e precisava de mim. Dona Raimunda colocou o bebê no meu peito, e pela primeira vez desde que descobri a gravidez, eu senti algo parecido com amor por aquela criança. Era um amor misturado com tristeza, com culpa, com medo, mas era amor mesmo assim. Eu olhei para aquele rostinho perfeito e pensei que talvez Deus tivesse mandado aquele bebê para me ajudar a superar a perda do Sebastião. O João Batista chegou em casa no meio da confusão, encontrou os vizinhos tirando o corpo do Sebastião de casa e eu segurando o bebê recém-nascido. O coitado não sabia se chorava de alegria pelo nascimento do filho ou se chorava de tristeza pela morte do enteado. Ele ficou perdido, sem saber o que fazer, tentando entender como duas coisas tão extremas podiam acontecer no mesmo dia. É um menino, eu disse para ele com a voz fraca, tentando forçar um sorriso no meio de tanta tragédia. Ele nasceu forte, graças a Deus. O João Batista pegou o bebê no colo com cuidado, como se estivesse segurando a coisa mais frágil do mundo, e eu vi lágrimas nos olhos dele. Eram lágrimas de alegria misturadas com tristeza, como tudo na nossa vida naqueles dias. O velório do Sebastião foi uma das coisas mais tristes que eu já vi na vida. Ele estava no caixão,
finalmente em paz depois de tanto sofrimento, enquanto eu estava na cama, com o bebê recém-nascido, tentando me recuperar do parto. As pessoas vinham me visitar para dar parabéns pelo nascimento e, ao mesmo tempo, dar pêsames pela morte, numa mistura de sentimentos que deixava todo mundo sem saber o que dizer. A Maria José ficou encarregada de receber as visitas e cuidar das coisas da casa, porque eu ainda estava muito fraca para me levantar. O Antônio ajudou o pai com os preparativos do enterro, e os dois pareciam ter envelhecido 10 anos numa única noite. Nossa família tinha sido quebrada de uma forma que a gente nunca mais conseguiria consertar completamente. Durante o velório, muita gente comentava sobre a coincidência estranha de uma criança nascer no mesmo dia que o irmão morria. Algumas pessoas mais supersticiosas diziam que aquilo era sinal de que a alma do Sebastião tinha reencarnado no bebê, que Deus tinha mandado ele de volta para ter uma nova chance na vida. Eu não acreditava nessas coisas, mas confesso que às vezes me pegava olhando para o bebê e procurando alguma semelhança com o Sebastião. O nome do bebê foi uma decisão difícil. O João Batista queria colocar o nome do próprio pai, que tinha sido um homem honrado na família. Eu queria um nome que fosse completamente diferente de qualquer pessoa que a gente conhecesse, um nome que desse uma identidade nova para aquela criança. No final, decidimos chamar ele de José Francisco, em homenagem ao São Francisco de Assis, o santo dos pobres e dos necessitados. As primeiras semanas com o bebê foram ao mesmo tempo as mais doces e as mais amargas da minha vida. Toda vez que eu olhava para ele mamando no meu peito, eu sentia um amor genuíno crescendo no meu coração. Mas também sentia uma culpa terrível, porque sabia que aquele amor estava misturado com a lembrança do que o Sebastião tinha feito comigo. José Francisco era um bebê calmo, que quase não chorava e dormia bem durante a noite. Dona Raimunda dizia que ele tinha nascido com uma alma velha, como se já tivesse vivido outras vidas e soubesse que precisava dar trabalho nenhum para a mãe que já estava sofrendo tanto. Eu gostava de pensar que ele entendia, de alguma forma, que nossa situação era delicada. O João Batista se apaixonou pelo bebê desde o primeiro dia. Ele passava horas olhando para o menino dormir, inventava brincadeiras, cantava músicas que ele mesmo inventava. Ver o carinho dele pelo José Francisco me dava uma paz no coração, porque eu sabia que aquela criança seria amada pelo menos por uma pessoa da família, sem nenhuma complicação. Um mês depois do nascimento, quando eu já estava mais recuperada fisicamente, chegou a hora de registrar o bebê no cartório. Essa foi uma das situações mais angustiantes que eu passei, porque eu sabia que o funcionário ia fazer perguntas sobre a idade da mãe, sobre as circunstâncias da gravidez, sobre por que uma mulher de 55 anos estava tendo filho. O escrivão do cartório era um homem conhecido na cidade, dessas pessoas que gostam de saber da vida alheia. Quando eu cheguei lá com o bebê no colo e o João Batista ao meu lado, ele ficou me olhando de um jeito estranho, como se estivesse tentando descobrir algum segredo. Ele fez várias perguntas inconvenientes, mas a gente conseguiu registrar a criança sem maiores problemas. Saindo do cartório, eu me senti aliviada por mais uma etapa ter sido cumprida. José Francisco agora tinha um nome oficial, tinha uma identidade, era oficialmente meu filho e filho do João Batista. Para o mundo, ele era apenas uma criança que tinha nascido de um milagre tardio na vida de uma mulher já madura. Mas eu sabia que as dificuldades estavam só começando. Criar uma criança já é complicado em qualquer idade. Imagine aos 55 anos, com a saúde abalada por tudo que eu tinha passado, com a família destroçada pela morte do Sebastião e com o segredo mais pesado do mundo guardado no peito. As noites eram os momentos mais difíceis. Quando todo mundo dormia e eu ficava sozinha com meus pensamentos, as memórias daquela tarde terrível voltavam com toda a força. Eu olhava para o José Francisco dormindo no berço que o João Batista tinha feito com as próprias mãos e me perguntava como ia conseguir amar aquela criança sem lembrar de onde ela tinha vindo. Foi nessa época que eu comecei a fazer uma promessa para mim mesma todos os dias. Eu ia dar para o José Francisco todo o amor que não tinha conseguido dar para o Sebastião. Ia ser a mãe que ele merecia, independente das circunstâncias do nascimento dele. Ia proteger ele de todo o mal do mundo, incluindo a verdade sobre a origem dele. A comunidade aos poucos foi aceitando a ideia de que eu tinha tido um filho naquela idade.
As mulheres mais velhas diziam que conheciam casos parecidos, que Deus às vezes mandava surpresas para testar a fé das pessoas. Os homens faziam piadinhas sobre a disposição do João Batista, e ele ria sem graça, mas não contrariava ninguém. Eu me agarrei na versão de que aquilo tinha sido um milagre de Deus, como uma pessoa que está se afogando se agarra numa tábua. Quanto mais eu repetia essa história, mais eu quase chegava a acreditar nela. Era mais fácil viver pensando que Deus tinha feito um milagre na minha vida do que lembrar da verdade terrível que só eu conhecia. 3 meses depois do nascimento do José Francisco, eu estava fisicamente recuperada, mas emocionalmente ainda muito abalada. O luto pela morte do Sebastião se misturava com a alegria de ter o bebê, criando um estado de espírito confuso que às vezes me deixava perdida. Eu não sabia se estava feliz ou triste, se estava vivendo uma bênção ou uma maldição. Foi quando eu tomei uma decisão que mudaria o rumo da nossa família para sempre. Eu resolvi que a gente precisava sair daquela cidade, começar uma vida nova em outro lugar, longe das lembranças ruins e dos olhares curiosos dos vizinhos. Eu queria que o José Francisco crescesse sem carregar o peso da tragédia que tinha marcado nossa família. Longe das lembranças ruins. Minha irmã Conceição nos recebeu na casa dela, um sobradinho pequeno no bairro do Cristo Redentor. Ela ficou encantada com o José Francisco. Disse que ele era a cara do João Batista quando menino. E eu fingi concordar mesmo sabendo que a semelhança verdadeira era com outro homem. O bebê estava gordinho e saudável, daqueles bebês que todo mundo para na rua para elogiar, e isso me enchia de orgulho misturado com uma tristeza que eu não conseguia explicar. João Batista conseguiu emprego numa oficina grande que consertava ônibus e caminhões. O salário era melhor do que o que ele ganhava em Monteiro. E pela primeira vez na vida, a gente teve a possibilidade de alugar uma casa só nossa, com 3 quartos e um pequeno quintal onde eu podia plantar algumas verduras. Era uma casa simples, mas representava um recomeço, uma chance de construir uma nova história para nossa família. Os primeiros meses em João Pessoa foram de adaptação. Tudo era diferente. O jeito de falar das pessoas, o movimento das ruas, até mesmo o gosto da água. Eu me sentia uma estranha na minha própria vida, como se eu tivesse deixado a verdadeira Francisca lá em Monteiro e estivesse tentando ser outra pessoa. Às vezes eu acordava no meio da noite sem saber onde estava, procurando pela casa velha, pelas paredes conhecidas, pelo cheiro familiar de casa. José Francisco estava crescendo rapidinho. Era daqueles bebês espertos que aprendem tudo muito cedo. Com 8 meses, ele já ficava sentado sozinho, batia palminhas quando ouvia música e sorria para todo mundo que passava na rua. O João Batista dizia que ele ia ser um menino muito inteligente, e eu torcia para que a inteligência fosse a única coisa que ele tivesse herdado do pai verdadeiro. Foi quando o menino completou 1 ano que eu comecei a perceber as primeiras semelhanças físicas que me deixaram inquieta. Ele tinha o mesmo formato de rosto do Sebastião, os mesmos olhos, amendoados, até mesmo aquela covinha no queixo que era a marca registrada da nossa família. Toda vez que eu olhava para ele e via essas semelhanças, meu coração se apertava lembrando de tudo o que tinha acontecido. O João Batista não percebia essas semelhanças, ou se percebia, não comentava nada. Ele estava completamente apaixonado pelo menino. Passava as tardes de domingo ensinando ele a andar, inventando brincadeiras, carregando ele no colo para todo canto que ia. Ver aquele amor genuíno entre eles me tranquilizava, porque eu sabia que José Francisco teria pelo menos um pai de verdade, mesmo que não fosse o pai biológico. As vizinhas do bairro foram me aceitando aos poucos. No começo, elas ficavam curiosas sobre minha história. Perguntavam sobre o marido anterior, sobre os outros filhos, sobre como tinha sido ter bebê naquela idade. Eu inventei uma versão resumida da verdade. Disse que tinha perdido um filho jovem por causa das drogas, que tinha outros 2 filhos já criados e que o José Francisco tinha sido uma surpresa de Deus na minha vida madura. Uma das vizinhas, Dona Socorro, se tornou minha melhor amiga em João Pessoa. Ela também era uma mulher que tinha passado por sofrimentos na vida. Tinha perdido o marido num acidente de trabalho e criado 5 filhos sozinha. A gente se entendia no sofrimento, naquela forma de olhar a vida que só quem já chorou muito consegue ter. Ela me ajudava com o José Francisco quando eu precisava sair.
e nunca fez perguntas inconvenientes sobre meu passado. Quando José Francisco fez 2 anos, eu comecei a trabalhar numa casa de família no bairro de Manaíra, cuidando de uma senhora idosa que tinha Alzheimer. Era um trabalho pesado, que exigia paciência e carinho, mas me ajudava a não ficar só pensando nos problemas. Dona Socorro cuidava do menino durante o dia, e eu voltava para casa no final da tarde cansada, mas com a sensação de estar sendo útil. O salário que eu ganhava, somado ao do João Batista, permitiu que a gente melhorasse um pouco nossa condição de vida. Compramos móveis novos, um fogão melhor, até mesmo uma televisão pequena que era o sonho de consumo da família. José Francisco ficava hipnotizado assistindo os desenhos animados e eu aproveitava esses momentos para fazer as tarefas da casa e pensar na vida. Foi assistindo televisão que eu comecei a ver reportagens sobre famílias que passavam por problemas parecidos com o nosso. Tinha programas que falavam sobre abuso dentro de casa, sobre mães que criavam filhos em situações difíceis, sobre mulheres que tinham conseguido superar tragédias. Essas reportagens me faziam sentir menos sozinha no mundo. Me faziam entender que eu não era a única mulher que carregava segredos pesados. Uma noite, quando José Francisco tinha 3 anos, ele teve um pesadelo terrível. Acordou gritando, suado, dizendo que tinha visto um homem assustador que queria machucar a mamãe. Eu fiquei gelada, porque ele nunca tinha conhecido o Sebastião, nunca tinha ouvido a história verdadeira, mas de alguma forma parecia ter uma memória ancestral daquele trauma. Demorei horas para conseguir acalmá-lo, cantando músicas de ninar e rezando baixinho. Depois daquela noite de pesadelo, eu comecei a ficar mais atenta aos sinais que José Francisco dava. Ele era um menino carinhoso e obediente, mas às vezes tinha explosões de raiva que me lembravam do Sebastião na adolescência. Nada muito sério, apenas birras normais de criança, mas que me deixavam preocupada pensando se o temperamento agressivo podia ser hereditário. Eu conversei com Dona Socorro sobre minhas preocupações, sem contar a verdade toda, apenas dizendo que tinha medo de que o menino desenvolvesse problemas de comportamento como o irmão mais velho tinha tido. Ela me tranquilizou. Disse que criança que é criada com amor e limites dificilmente se perde na vida, que o ambiente familiar é mais importante que a herança genética. Foi por essa época que eu comecei a frequentar uma igreja evangélica no bairro. O pastor de lá falava muito sobre perdão, sobre como Deus pode transformar as situações mais difíceis em bênçãos, sobre como a fé pode curar as feridas mais profundas do coração. Eu me identificava com essas pregações, sentia que Deus estava falando diretamente comigo através das palavras daquele homem. Na igreja eu conheci outras mulheres que tinham histórias de superação, que tinham passado por violência doméstica, abuso, perda de filhos, traições. A gente formou um grupo de oração onde cada uma compartilhava suas lutas e suas vitórias, sempre sem entrar em detalhes comprometedores, mas dividindo o peso das dificuldades. Era como se eu tivesse encontrado uma família espiritual que me entendia sem me julgar. José Francisco adorava ir à igreja comigo. Ele ficava quietinho durante o culto, cantava os hinos com sua vozinha de criança e depois brincava com as outras crianças no pátio. Ver ele crescendo num ambiente de fé me dava esperança de que ele seria uma pessoa do bem, que conseguiria superar qualquer herança negativa que pudesse ter recebido. Quando ele completou 4 anos, começou a fazer perguntas sobre o irmão que tinha morrido. Ele tinha visto fotos do Sebastião na casa da tia Conceição e queria saber quem era aquele moço bonito. Eu contava que tinha sido um irmão mais velho que tinha ficado doente e ido morar com Jesus, sem entrar em detalhes sobre as drogas ou a forma como ele tinha morrido. Ele era parecido comigo, mamãe? José Francisco perguntou uma vez, olhando uma foto onde Sebastião tinha mais ou menos a mesma idade que ele. Meu coração parou por um segundo, porque a semelhança era impressionante. Era como se eu estivesse olhando para o mesmo menino em 2 épocas diferentes da vida. Um pouquinho, eu respondi, tentando manter a voz firme. Mas você é muito mais bonito e muito mais inteligente. O João Batista estava cada vez mais orgulhoso do José Francisco. O menino tinha facilidade para aprender. Já sabia as letras todas, conseguia contar até 100 e mostrava interesse por tudo que via. Quando chegou a hora de matricular ele na escola,
Conseguimos uma vaga numa escola pública que tinha boa reputação no bairro. Era mais um passo na construção de uma vida normal para nossa família. No primeiro dia de aula, eu levei José Francisco de mãos dadas até a sala de aula. Ele estava ansioso, mas não chorou na hora de eu ir embora. Mostrou desde pequeno que tinha personalidade forte e independente. A professora, Dona Marinalva, era uma mulher experiente que logo percebeu que ele era uma criança especial, mais desenvolvida que a média das crianças da idade dele. Depois de algumas semanas de aula, Dona Marinalva me chamou para uma conversa. Ela disse que José Francisco era um aluno exemplar, que aprendia muito rápido e ajudava os colegas que tinham dificuldade, mas também comentou que às vezes ele ficava muito quieto, como se estivesse pensando em coisas pesadas demais para a idade dele. Ele parece carregar alguma tristeza, ela observou, e aquilo me deixou preocupada. Eu comecei a prestar mais atenção no comportamento do José Francisco em casa. Realmente, às vezes ele ficava muito sério, brincando sozinho e conversando baixinho, como se estivesse falando com alguém invisível. Quando eu perguntava com quem ele estava conversando, ele dizia que era com o irmão do céu, que vinha visitá-lo de vez em quando para saber como ele estava. Essas conversas imaginárias me deixavam arrepiada, porque eu não sabia se era coisa normal de criança ou se havia alguma conexão espiritual real entre ele e o Sebastião. Eu rezava todas as noites pedindo a Deus que protegesse meu menino de qualquer influência negativa, que fizesse ele crescer forte e saudável, longe de qualquer sombra do passado. Uma tarde, quando José Francisco tinha 5 anos, aconteceu algo que me deixou sem chão. Ele chegou da escola e me perguntou por que algumas crianças da turma dele tinham 2 irmãos e ele não tinha nenhum. Eu expliquei que algumas famílias eram maiores, outras menores, que ele tinha sido uma bênção especial na vida da mamãe e do papai. Mas eu tenho um irmão sim, ele insistiu com aquela certeza que só criança tem. Ele me contou que é meu irmão e também meu papai, mas eu não entendi como pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Naquele momento, o mundo parou de girar para mim. Como era possível que uma criança de 5 anos soubesse de uma verdade que eu nunca tinha contado para ninguém? Espírito do Sebastião conversando com ele? Ou seria apenas a mente infantil criando histórias para entender as coisas que não faziam sentido? Eu comecei a observar José Francisco mais de perto, prestando atenção em tudo que ele falava, em todos os gestos que ele fazia. E foi aí que eu percebi que ele realmente tinha uma conexão especial com coisas que uma criança normal não deveria saber. Ele desenhava homens enforcados sem nunca ter visto uma cena assim. Falava sobre tristeza de um jeito que parecia vir de uma alma velha, e às vezes ficava olhando para o vazio como se estivesse vendo alguém que eu não conseguia enxergar. Uma tarde, quando eu estava lavando roupa no quintal, José Francisco veio correndo até mim com os olhos cheios de lágrimas. Mamãe, o moço da foto está muito triste. Ele disse que quer pedir perdão para a senhora, mas não sabe como fazer. Eu larguei a roupa molhada e me sentei na cadeira de balanço, puxando meu menino para o colo. O que mais? Ele disse. Meu filho? Perguntei, tentando manter a voz calma. Ele disse que fez uma coisa muito ruim com a mamãe quando estava doente da cabeça. Disse que as drogas deixaram ele maluco e que ele não era mais ele mesmo. Ele está pedindo perdão todos os dias, mas a mamãe não consegue ouvir. José Francisco falava com uma seriedade que não combinava com a idade dele, como se fosse um adulto relatando uma conversa importante. Naquele momento, eu entendi que não adiantava mais fugir da verdade. De alguma forma, Deus ou o universo, ou sei lá que força estava fazendo meu filho descobrir sua própria história. Talvez fosse melhor eu contar tudo de uma vez, do meu jeito, do que deixar ele descobrir através desses sonhos assombrados que me deixavam com medo. José Francisco, eu disse respirando fundo para ter coragem. O moço da foto realmente era seu irmão. E ele realmente fez uma coisa muito ruim comigo. Mas você precisa entender que não foi culpa dele. Ele estava doente, as drogas tinham estragado a cabeça dele. Meu menino me olhou com aqueles olhos grandes e perguntou: "E eu sou filho dele, mamãe? É por isso que eu pareço com ele?" A inocência daquela pergunta me partiu o coração. Como é que eu ia explicar para uma criança de 5 anos uma situação tão complicada? Como é que eu ia fazer ele entender que era ao mesmo tempo meu filho e meu neto, que tinha sido concebido numa violência, mas que era amado apesar de tudo?
Você é meu filho, José Francisco. Isso é o que importa. Você é meu menino querido, que eu amo mais que tudo nesse mundo. De onde você veio não muda nada do amor que eu sinto por você. Eu segurei o rostinho dele entre minhas mãos e olhei bem fundo nos olhos dele. Você entende isso, meu filho? Você é meu bebê, minha alegria, minha razão de viver. Ele me abraçou forte e disse baixinho no meu ouvido: Eu entendo, mamãe. O moço da foto disse que a senhora é a mãe mais corajosa do mundo. Ele disse que eu tenho muita sorte de ter uma mãe como a senhora. Naquele momento eu chorei. Chorei toda a dor que tinha guardado durante 5 anos. Chorei de alívio por finalmente poder dividir aquele peso com alguém, mesmo que fosse uma criança. A partir daquele dia, minha relação com José Francisco mudou completamente. Era como se tivéssemos quebrado uma barreira invisível que existia entre nós. Eu conseguia olhar para ele sem lembrar do trauma. Conseguia amá-lo sem culpa. Conseguia ser a mãe que ele sempre mereceu ter. E ele, por sua vez, parecia mais leve, mais feliz, como se tivesse se libertado de um peso que nem sabia que carregava. O João Batista percebeu que alguma coisa tinha mudado entre mim e José Francisco, mas não fez perguntas. Ele era daqueles homens sábios que entendem que algumas conversas são só entre mãe e filho, que alguns assuntos são delicados demais para serem compartilhados. Ele apenas observou que o menino estava mais carinhoso comigo, mais próximo, e ficou feliz com isso. Na escola, Dona Marinalva também notou a mudança no comportamento de José Francisco. Ela me disse que ele estava mais participativo nas aulas, mais sociável com os colegas, como se tivesse encontrado uma paz interior que não tinha antes. Não sei o que a senhora fez, ela comentou, mas seu menino está irradiando uma alegria que contagia a turma inteira. Foi por essa época que eu comecei a pensar seriamente em contar a verdade para o João Batista. Viver com aquele segredo estava ficando cada vez mais difícil, especialmente agora que José Francisco sabia de parte da história. Eu sentia que estava traindo o homem que tinha me acolhido, que estava criando um filho que não era dele sem saber a verdade. Uma noite de sábado, depois que José Francisco dormiu, eu chamei João Batista para conversar na cozinha. Preparei um café bem forte, porque sabia que aquela conversa seria longa e difícil. João, eu disse, eu preciso te contar uma coisa sobre o José Francisco. Uma coisa que eu deveria ter contado há muito tempo, mas nunca tive coragem. Ele me olhou com aqueles olhos bondosos que sempre me tranquilizaram e disse: Francisca, eu já sabia que tinha alguma coisa. Desde o dia que o menino nasceu, eu sabia que aquela história de milagre tardio não era toda a verdade. Mas eu escolhi não perguntar, porque vi que você estava sofrendo e não queria aumentar sua dor. A sabedoria daquele homem simples me surpreendeu. Ele tinha percebido tudo desde o começo, mas tinha escolhido me proteger, me amar e proteger José Francisco sem fazer julgamentos. Você quer saber a verdade toda? Eu perguntei, e ele balançou a cabeça confirmando. Então, eu contei tudo. O dia terrível em que o Sebastião me agrediu, a descoberta da gravidez, o medo de ser julgada, a decisão de esconder a verdade, o nascimento de José Francisco no mesmo dia da morte do Sebastião. Falei durante horas, chorando, tremendo, revivendo cada momento daquela época horrível. João Batista me ouviu em silêncio, sem me interromper, sem me julgar. Quando eu terminei de contar tudo, ele se levantou da cadeira, veio até onde eu estava e me abraçou forte. Francisca, você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Passar por tudo isso sozinha, criar essa criança com tanto amor, eu te amo ainda mais agora que sei a verdade toda. Você não está com raiva de mim por ter mentido todos esses anos? Eu perguntei, sem conseguir acreditar na reação dele. Você não está decepcionado por descobrir que o José Francisco não é seu filho de sangue? José Francisco é meu filho, sim. Ele respondeu com uma firmeza que me emocionou. Filho não é só quem faz, é quem cria, quem ama, quem cuida. Eu sou o pai desse menino desde o dia que ele nasceu, e nada no mundo vai mudar isso. Quanto a você ter mentido, eu entendo perfeitamente. Você estava protegendo sua família, estava fazendo o que achava melhor. Eu teria feito a mesma coisa no seu lugar. Naquela noite, pela primeira vez em mais de 5 anos, eu me senti completamente livre. Não tinha mais segredos,
Não tinha mais mentiras, não tinha mais o peso de carregar aquela dor sozinha. João Batista conhecia a verdade e ainda me amava. José Francisco sabia de sua origem e ainda me respeitava. Nossa família tinha finalmente encontrado a paz que tanto procurávamos. Nos dias seguintes, a casa parecia mais leve. Era como se uma nuvem pesada tivesse sido tirada de cima da gente. José Francisco percebeu que eu estava mais feliz e disse que o moço da foto também estava mais feliz, que ele tinha parado de aparecer nos sonhos porque sabia que tudo estava resolvido entre nós. Uma semana depois daquela conversa libertadora, José Francisco me surpreendeu com uma pergunta que mostrou a sabedoria precoce que ele sempre teve. Mamãe, agora que todo mundo sabe a verdade, a gente pode ser uma família de verdade, sem mentiras? Eu o abracei forte e respondi que, sim, que a partir daquele momento, nossa família seria baseada na verdade, no amor e no respeito mútuo. Foi então que João Batista teve uma ideia que mudaria definitivamente nossa dinâmica familiar. Ele sugeriu que adotássemos José Francisco oficialmente, para que ele tivesse juridicamente o sobrenome da família e para que não restasse nenhuma dúvida sobre nossa relação. Eu quero que o mundo inteiro saiba que esse menino é meu filho, ele declarou, e quero que ele cresça sem nenhuma insegurança sobre seu lugar na nossa família. O processo de adoção foi mais simples do que imaginávamos. Como José Francisco já estava registrado como filho meu e do João Batista, e como não havia nenhum outro homem reivindicando a paternidade, o juiz apenas formalizou uma situação que já existia na prática. No dia em que saímos do fórum com os papéis assinados, José Francisco estava radiante de felicidade. Agora eu sou filho oficial do papai João, ele gritou no meio da rua, sem se importar com as pessoas que estavam olhando. João Batista o pegou no colo e disse: "Você sempre foi meu filho oficial, meu menino. Esses papéis só confirmam o que o meu coração já sabia há muito tempo." Naquela noite, para comemorar a adoção, fizemos uma festa pequena em casa com os vizinhos mais próximos. Dona Socorro fez um bolo, outras vizinhas trouxeram refrigerante e salgadinhos, e transformamos nossa sala pequena numa festa de família. José Francisco estava tão feliz que não parava de contar para todo mundo que agora tinha um pai de verdade no papel também. Foi durante essa festa que eu percebi como nossa vida tinha mudado completamente. Alguns anos atrás, eu era uma mulher destroçada, cheia de segredos e medos. Agora, eu era uma mãe realizada, casada com um homem maravilhoso, criando um filho inteligente e carinhoso numa família baseada na verdade. O sofrimento tinha se transformado em bênção. A tragédia tinha se tornado fonte de força. Quando as visitas foram embora e José Francisco foi dormir, eu e João Batista ficamos sentados na varanda conversando sobre o futuro. Ele disse que queria dar uma educação boa para José Francisco, que sonhava em vê-lo formado numa faculdade, realizando sonhos que ele mesmo nunca teve oportunidade de perseguir. "Esse menino vai longe", João Batista profetizou, olhando para as estrelas no céu da noite. "Ele tem uma força especial, uma inteligência que veio de Deus. Tudo o que aconteceu na vida dele até agora só serviu para torná-lo mais forte, mais especial." Eu concordei, porque também sentia que José Francisco tinha um destino diferente, que sua origem complicada havia sido transformada em propósito divino. Naquela noite, antes de dormir, eu agradeci a Deus por toda a jornada que tinha percorrido, pelas dores que me fortaleceram, pelas lágrimas que me ensinaram a valorizar os sorrisos, pelas noites escuras que me fizeram apreciar cada amanhecer. Mas principalmente agradeci por José Francisco, que havia transformado a maior tragédia da minha vida na minha maior bênção. Os anos seguintes seriam de crescimento, de desafios normais de criar um adolescente, mas também de muitas alegrias e conquistas que eu jamais imaginei que fossem possíveis. Com os vizinhos, e tinha uma maturidade emocional que impressionava todos que conviviam com ele. Era como se toda a dor que tinha marcado sua origem tivesse sido transformada numa força especial que o fazia diferente das outras crianças. Quando ele completou 8 anos, já estava lendo livros de meninos bem mais velhos. A professora, Dona Marinalva, me chamava toda semana para elogiar o desenvolvimento dele. Dizia que nunca tinha visto uma criança tão dedicada aos estudos. "Esse menino vai ser doutor",
ela profetizava, e eu sentia o peito inchar de orgulho pensando que meu filho podia ter um futuro brilhante pela frente. João Batista estava cada vez mais orgulhoso do José Francisco. Ele passou a trabalhar horas extras na oficina para conseguir pagar aulas particulares de matemática e português para o menino. Meu filho vai ter todas as oportunidades que eu nunca tive, ele dizia com determinação. Ele vai estudar numa universidade, vai ser um homem importante, vai ter uma vida digna que ele merece. Mas nem tudo eram flores na nossa história. Quando José Francisco fez 9 anos, começaram a aparecer os primeiros sinais de que a herança genética do Sebastião não tinha sido completamente apagada. O menino começou a ter episódios de raiva intensa, momentos onde ele perdia completamente o controle e quebrava as coisas de casa. No começo, eu achei que era coisa normal da idade, aquela fase difícil que toda criança passa. A primeira crise violenta aconteceu numa tarde de quinta-feira. José Francisco tinha chegado da escola nervoso porque um colega tinha zombado do sapato velho dele. Em vez de conversar sobre o que tinha acontecido, como ele sempre fazia, ele explodiu numa raiva que me deu um susto terrível. Ele começou a gritar, a jogar os livros no chão, a bater as portas com uma força que eu não sabia que ele tinha. Eu odeio ser pobre. Eu odeio essa vida. Eu queria ter nascido em outra família. Ele gritava com os olhos vermelhos de raiva e o rosto transformado numa expressão que me lembrou imediatamente do Sebastião nas crises de abstinência. Meu coração gelou naquele momento, porque eu reconheci na cara do meu menino a mesma fúria descontrolada que tinha visto no outro filho anos atrás. João Batista chegou em casa bem no meio da crise e ficou assustado vendo José Francisco naquele estado. Ele tentou acalmar o menino, mas José Francisco o empurrou e gritou: "Você não é meu pai de verdade. Você não manda em mim!" As palavras saíram da boca dele como punhais, ferindo João Batista numa profundidade que eu sabia que ia demorar para cicatrizar. Depois que a crise passou, José Francisco ficou envergonhado do que tinha feito. Ele pediu perdão, chorou, disse que não sabia por que tinha falado aquelas coisas horríveis. João Batista o perdoou, como sempre fazia, mas eu vi nos olhos dele uma tristeza que me partiu o coração. Pela primeira vez, ele estava questionando se conseguiria mesmo ser pai de uma criança que carregava genes tão complicados. As crises foram se tornando mais frequentes. Toda semana, José Francisco tinha pelo menos um episódio de raiva descontrolada, sempre por motivos pequenos. Uma nota baixa na escola, um colega que não queria brincar com ele, uma bronca minha por causa da bagunça no quarto. Era como se qualquer contrariedade fosse motivo suficiente para ele perder completamente o controle emocional. Eu comecei a ficar desesperada, vendo meu filho repetir padrões que tinham destruído a vida do Sebastião. Será que a violência e o descontrole eram hereditários? Será que José Francisco estava destinado a seguir o mesmo caminho trágico do pai biológico? Essas perguntas me atormentavam durante as noites em claro. Me faziam questionar se tinha sido certo esconder a verdade sobre a origem dele por tanto tempo. Foi Dona Socorro quem me sugeriu procurar ajuda profissional. "Francisca, esse menino precisa conversar com um psicólogo. Essas crises não são normais, e se você não cuidar agora, pode ser que piore com o tempo." A ideia me assustava, porque significava expor nossa família para um estranho. Mas eu sabia que precisava fazer alguma coisa antes que fosse tarde demais. O psicólogo que conseguimos através do posto de saúde era um homem jovem, recém-formado, que atendia numa salinha pequena no centro da cidade. Dr. Ricardo tinha uma paciência infinita com José Francisco. Conversava com ele sobre os sentimentos, sobre as raivas, sobre as tristezas que o menino carregava no peito. Nas primeiras sessões, José Francisco ficava calado, mas aos poucos foi se abrindo. "Dona Francisca", Dr. Ricardo me disse depois de um mês de atendimento, "José Francisco é uma criança muito inteligente, mas ele carrega uma angústia profunda que ele não consegue expressar em palavras. Ele sabe que há algo diferente na história da família dele, algo que vocês não contaram completamente. Essa insegurança está se manifestando através da agressividade." Eu entendi que havia chegado a hora de contar a verdade completa para José Francisco, não apenas a versão suavizada que eu tinha contado quando ele era menor. Dr. Ricardo sugeriu que fizéssemos isso durante uma sessão,
com ele mediando a conversa, para que o menino pudesse processar as informações de forma saudável. A sessão onde contei toda a verdade para José Francisco foi uma das mais difíceis da minha vida. Eu expliquei detalhadamente o que tinha acontecido com o Sebastião, como ele tinha se perdido nas drogas, como tinha me agredido numa crise de abstinência, como José Francisco tinha sido concebido numa situação de violência. O menino me ouviu em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas sem me interromper. Então, eu sou filho de um estupro, ele disse quando eu terminei de falar, usando uma palavra que me chocou saindo da boca de uma criança de 9 anos. Eu sou o resultado de uma coisa ruim que meu irmão fez com a senhora. Dr. Ricardo interveio na hora, explicando que José Francisco não era responsável pelas circunstâncias do nascimento dele, que ele era uma pessoa valiosa, independente de como tinha vindo ao mundo. Durante os meses seguintes, com a ajuda do Dr. Ricardo, José Francisco foi aprendendo a lidar com a verdade sobre sua origem. As crises de raiva diminuíram, mas não desapareceram completamente. Ele desenvolveu uma compreensão madura sobre sua situação, mas também carregava uma tristeza profunda que me preocupava. Às vezes eu o encontrava olhando para o espelho por longos minutos, como se estivesse procurando traços do Sebastião no próprio rosto. Mamãe, eu vou ficar louco como meu pai ficou? Ele me perguntou uma noite, enquanto eu o ajudava com o dever de casa. A pergunta me atingiu como um soco no estômago, porque eu também tinha medo disso. Também me preocupava com a possibilidade de José Francisco herdar não apenas a aparência física, mas também os problemas mentais do Sebastião. Não, meu filho, eu respondi, tentando transmitir uma segurança que eu mesma não sentia. Você está sendo criado com amor, com cuidado, com orientação. Você tem uma família que te apoia, você tem estudos, você tem Deus na sua vida. Tudo isso te protege de qualquer herança ruim que você possa ter recebido. Dr. Ricardo nos tranquilizou, explicando que a predisposição genética para vícios e problemas mentais não é uma sentença definitiva. O ambiente familiar, a educação, o apoio emocional, tudo isso tem muito mais influência no desenvolvimento de uma criança do que simplesmente a herança genética, ele nos assegurou. José Francisco tem todas as condições para crescer saudável e equilibrado. Quando José Francisco completou 10 anos, organizamos uma festa de aniversário especial. Convidamos todos os colegas da escola, os vizinhos, até mesmo o Dr. Ricardo veio comemorar conosco. Era uma forma de celebrar, não apenas mais um ano de vida, mas também a superação de todas as dificuldades que tínhamos enfrentado como família. Durante a festa, vendo José Francisco brincando com os amigos, rindo, sendo uma criança normal, eu senti uma gratidão imensa por toda a jornada que tínhamos percorrido. Ele estava se tornando um menino forte, inteligente, sensível, capaz de enfrentar as adversidades da vida com dignidade. O trauma da origem estava sendo transformado em força de caráter. João Batista fez um discurso emocionante durante a festa. Esse menino aqui é a prova de que o amor pode transformar qualquer situação. Ele é meu filho do coração, meu orgulho, minha inspiração para ser uma pessoa melhor a cada dia. As palavras dele fizeram José Francisco chorar de emoção, e os dois se abraçaram no meio da festa, rodeados pelo carinho de toda a comunidade que tinha acompanhado nossa história. Naquela noite, depois que todos foram embora, José Francisco veio conversar comigo na cozinha. Mamãe, eu quero que a senhora saiba que eu não tenho vergonha da minha história. Eu sei que vim de uma situação ruim, mas a senhora transformou tudo em coisa boa. A senhora é a mãe mais corajosa do mundo, e eu tenho orgulho de ser seu filho. As palavras dele me fizeram chorar lágrimas de alegria pura. Depois de tantos anos de dor, de segredo, de medo, eu finalmente tinha certeza de que tínhamos conseguido criar uma família verdadeira, baseada no amor e na aceitação mútua. José Francisco estava crescendo sabendo exatamente quem era, de onde tinha vindo e para onde queria ir na vida. Mas a vida, como sempre faz, tinha mais alguns testes preparados para nós. Quando José Francisco entrou na adolescência, aos 12 anos, novos desafios apareceram. Ele começou a questionar tudo: a religião, as regras de casa, até mesmo o amor que sentia por nós. Era uma fase natural,
mas que me deixava preocupada pensando se ele conseguiria passar por ela sem se perder como o Sebastião tinha se perdido. Uma tarde, ele chegou da escola e anunciou que tinha decidido procurar a família do Sebastião, que queria conhecer os avós paternos que nunca tinha visto. Eu preciso saber de onde eu vim completamente, ele explicou. Eu preciso entender melhor minha história para poder seguir em frente com minha vida. A ideia me apavorou, porque significava voltar ao passado, remexer em feridas que eu achava que já tinham cicatrizado. Mas Dr. Ricardo nos orientou que essa busca pelas origens era natural e saudável, que José Francisco tinha o direito de conhecer toda a sua história familiar. Ele está amadurecendo, está construindo sua identidade. Impedir essa busca seria mais prejudicial do que permitir. Ele nos aconselhou. Foi assim que, aos 12 anos, José Francisco fez a primeira viagem de volta para Monteiro, acompanhado por mim e João Batista. Ele queria conhecer o túmulo do Sebastião. Queria conversar com pessoas que tinham conhecido seu pai, biológico. Queria entender melhor as circunstâncias que tinham levado à tragédia familiar. A visita ao túmulo foi um momento muito emocionante. José Francisco ficou longo tempo em silêncio, olhando para a lápide simples onde estava escrito apenas Sebastião Silva, 1985-2001. Depois, ele se ajoelhou e falou baixinho, como se estivesse conversando com o pai morto. Eu perdoo você pelo que fez com minha mãe. Eu entendo que você estava doente. Eu prometo que vou ser uma pessoa melhor que você foi. Naquele momento, eu soube que José Francisco tinha encontrado a paz que precisava para seguir em frente. Ele tinha feito as pazes com sua origem, tinha perdoado o pai que nunca conheceu, tinha escolhido construir seu próprio caminho baseado no amor e não na revolta. Nossa família estava finalmente completa, curada, pronta para enfrentar qualquer desafio que o futuro trouxesse. Mais maravilhoso que eu poderia ter sonhado. Ele se formou em Direito na Universidade Federal da Paraíba. Foi o primeiro da nossa família a pisar numa universidade e agora trabalha como advogado, ajudando famílias que passam por situações parecidas com a nossa. É como se Deus tivesse transformado toda a dor da nossa história numa missão de vida para ele. Ver meu filho de beca e capelo no dia da formatura foi o momento mais orgulhoso da minha vida. Eu estava na primeira fileira do auditório, chorando de emoção, lembrando de tudo que tínhamos passado para chegar até ali. João Batista, já com os cabelos brancos, mas com o mesmo sorriso orgulhoso de sempre, segurava minha mão e sussurrava: "Conseguimos, Francisca. Nosso menino conseguiu vencer na vida." Durante o discurso da turma, José Francisco foi escolhido para representar os formandos. Ele subiu no palco com aquela elegância natural que sempre teve e começou a falar sobre segundas chances, sobre como as circunstâncias do nascimento não determinam o destino de uma pessoa, sobre como o amor pode transformar qualquer tragédia em vitória. Eu sabia que ele estava falando sobre nossa história, sem revelar detalhes, mas compartilhando a sabedoria que tinha adquirido através do sofrimento. "Eu dedico essa conquista à mulher mais corajosa que eu conheço", ele disse, olhando diretamente para mim na plateia. "Minha mãe, que me ensinou que não importa como a gente chega nesse mundo, o que importa é o que a gente faz depois que chega." Naquele momento, toda a dor que eu tinha carregado durante tantos anos se transformou em alegria pura. Valeu a pena cada lágrima, cada noite em claro, cada momento de desespero. José Francisco escolheu se especializar em direito de família justamente por causa da nossa história. Ele diz que quer ajudar outras mulheres que passaram por violência, outras crianças que nasceram em circunstâncias difíceis, outras famílias que precisam se reconstruir depois de tragédias. É bonito ver como ele transformou a própria dor numa ferramenta para curar a dor dos outros. No escritório onde ele trabalha, no centro de João Pessoa, tem uma placa na mesa dele que diz: "Todo mundo merece uma segunda chance." Ele me contou que escolheu essa frase pensando no Sebastião, no perdão que aprendeu a ter pelo pai biológico, na compreensão de que até mesmo as pessoas que fazem coisas horríveis podem estar doentes, perdidas, precisando de ajuda em vez de julgamento. Uma das coisas que mais me orgulha em José Francisco é ver como ele trata as mulheres. Ele é respeitoso, carinhoso,
protetor, como se tivesse aprendido desde pequeno que mulher merece ser tratada com dignidade. Quando ele começou a namorar, aos 20 anos, eu fiquei observando como ele se comportava com a moça, e vi que ele tinha quebrado completamente o ciclo de violência que poderia ter herdado. A namorada dele, Camila, é uma menina doce, estudante de pedagogia, que sonha em trabalhar com crianças especiais. Quando José Francisco contou nossa história para ela, ela chorou de emoção e disse que admirava ainda mais nossa família por ter conseguido superar tantas dificuldades. Vocês são um exemplo de que o amor sempre vence, ela disse. E eu soube que meu filho tinha escolhido uma companheira digna dele. No ano passado, José Francisco me deu a notícia que eu mais esperava ouvir. Ele e Camila vão se casar. Mamãe, eu quero construir uma família baseada no mesmo amor que a senhora me deu. Quero ser um pai presente, carinhoso, que quebra todos os padrões ruins que poderiam ter vindo da minha herança genética. Ver a maturidade emocional dele, a consciência que ele tem sobre sua história, me enche de esperança no futuro. O casamento aconteceu mês passado, aqui em João Pessoa, numa cerimônia simples, mas cheia de significado. José Francisco fez questão de que João Batista o conduzisse até o altar, numa homenagem ao homem que escolheu ser pai dele quando ninguém obrigou. Ele é meu pai de verdade, José Francisco disse no discurso, porque pai não é quem gera, é quem cria com amor. Não teve olho seco na igreja naquele momento. Preparando o casamento, mexendo nas coisas velhas guardadas no armário, eu encontrei aquelas cartas que o Sebastião tinha deixado antes de se matar. Uma delas era dirigida para o filho que possa nascer, como se ele tivesse uma premonição de que José Francisco viria ao mundo. Na carta, ele pedia perdão antecipado por todos os problemas que poderia causar e desejava que essa criança tivesse uma vida melhor que a dele. Eu mostrei a carta para José Francisco na véspera do casamento e ele ficou emocionado. Vou guardar isso para sempre, ele disse. É uma prova de que, mesmo perdido nas drogas, meu pai biológico tinha um coração que sabia amar. Isso me dá paz, me faz entender que ele não era um monstro. Era apenas um jovem doente que não conseguiu encontrar ajuda a tempo. A sabedoria do meu filho me impressiona todos os dias. Aos 23 anos, ele tem uma maturidade emocional que muitas pessoas levam uma vida inteira para desenvolver. Ele aprendeu a transformar trauma em força, dor em compaixão, vergonha em orgulho. É como se toda a dificuldade da origem dele tivesse sido transformada numa missão divina para ajudar outras pessoas. No escritório, José Francisco atende principalmente casos de violência doméstica e abuso sexual. Ele me conta que muitas clientes se identificam com ele quando descobrem que ele também nasceu de uma situação de violência, que isso dá credibilidade ao trabalho dele, faz as mulheres confiarem mais. Elas sabem que eu entendo a dor delas, ele explica, porque eu nasci dessa dor, mas aprendi a transformá-la em algo bom. Uma das histórias que mais me marcou foi a de uma cliente que estava grávida depois de ter sido violentada pelo próprio cunhado. Ela queria abortar, mas José Francisco conversou com ela, contou nossa história, mostrou que é possível amar uma criança independente das circunstâncias da concepção. Hoje, 2 anos depois, ela vem ao escritório sempre para agradecer, trazendo o filho lindo e saudável que decidiu ter. Seu filho salvou minha vida e a vida do meu bebê, ela disse para mim num dia que fui visitar o escritório. Se não fosse a história de vocês, eu teria cometido um erro que me perseguiria para sempre. Ver que nossa dor estava servindo para ajudar outras pessoas me fez entender que Deus realmente tinha um plano maior para nossa família, que todo o sofrimento tinha um propósito. João Batista, agora com 65 anos, está se preparando para ser avô. Camila está grávida de 3 meses e ele já está planejando os brinquedos que vai fazer para o neto. Já está escolhendo as histórias que vai contar, já está sonhando com as brincadeiras que vão fazer juntos. Esse neto vai ter todo o amor do mundo, ele diz. Vai crescer sabendo que família é sobre amor, não sobre sangue. Quando José Francisco me contou que ia ser pai, eu chorei de alegria. Mamãe, agora eu entendo completamente o amor que a senhora sente por mim, ele disse. Mesmo sabendo de onde eu vim, mesmo com toda a dor, a senhora me amou incondicionalmente. Agora eu quero dar esse mesmo amor para meu filho, ver ele tão maduro,
tão preparado para ser pai, me encheu de orgulho e tranquilidade. Dr. Ricardo, que acompanhou José Francisco durante toda a adolescência, hoje é um grande amigo da família e vai ser padrinho do bebê que está vindo. Ele sempre diz que José Francisco é um dos casos de maior sucesso da carreira dele, uma prova de que com amor, paciência e orientação adequada, qualquer criança pode superar as circunstâncias mais difíceis. Vocês escreveram um manual de como transformar tragédia em vitória, ele costuma brincar. No mês passado, José Francisco ganhou um prêmio estadual por seu trabalho com famílias em situação de vulnerabilidade. Na cerimônia, ele fez um discurso que me emocionou profundamente. Eu dedico este prêmio a todas as mulheres guerreiras que transformaram dor em amor, que criaram filhos com dignidade mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Especialmente a minha mãe, que me ensinou que nossa origem não define nosso destino. Hoje, aos 78 anos, eu posso dizer que vivi uma vida plena. Passei pela provação mais difícil que uma mulher pode enfrentar e saí vitoriosa do outro lado. Criei um filho excepcional que está fazendo diferença no mundo. Construí uma família baseada no amor verdadeiro. Encontrei paz depois de tanta tempestade. Se eu morresse amanhã, morreria feliz, sabendo que cumpri minha missão na Terra. Para vocês que me ouviram até aqui, que acompanharam toda essa jornada dolorosa mas vitoriosa, eu quero deixar uma mensagem de esperança. Não importa o que aconteça na vida de vocês, não importa quão escura pareça a situação, sempre existe uma luz no fim do túnel. O amor sempre vence, a fé sempre sustenta, e Deus sempre tem um plano maior que a gente não consegue enxergar no momento da dor. Se vocês passaram por alguma situação parecida, se conhecem alguém que está enfrentando dificuldades assim, não deixem de procurar ajuda. Conversem com psicólogos, busquem apoio na família e na comunidade. Não tenham vergonha de contar suas histórias. Foi compartilhando nossa dor que encontramos cura. Foi dividindo nosso peso que conseguimos seguir em frente. Eu peço que vocês se inscrevam neste canal, não apenas para me apoiar, mas para apoiar todas as mulheres que precisam de coragem para contar suas histórias. Cada inscrição é um voto de confiança. Cada comentário é um abraço virtual. Cada compartilhamento pode salvar a vida de alguém que está passando pelo mesmo que eu passei. Vocês fazem parte dessa rede de apoio que pode transformar vidas. Contem suas próprias histórias nos comentários. Não tenham medo de serem julgadas. Porque quem assiste este canal entende que a vida é complicada, que todos nós temos nossas lutas, que todos merecemos compreensão e apoio. Suas histórias podem ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para encontrar forças para continuar. O que vocês aprenderam com minha história? O que vocês levariam para suas próprias vidas? Como vocês acham que podemos ajudar outras famílias que estão passando por situações similares? Eu leio todos os comentários, respondo sempre que posso, e cada palavra de vocês é importante para mim. José Francisco sempre diz que nossa história precisa ser contada porque pode inspirar outras pessoas a não desistirem dos seus sonhos, a não se deixarem definir pelas circunstâncias ruins que enfrentaram. Mamãe, a senhora é uma guerreira, ele fala, e guerreiras têm a obrigação de ensinar outras pessoas a lutar. Então é isso, meus queridos. Essa é minha história completa, contada pela primeira vez em todos os detalhes, com toda a dor e toda a alegria que ela carrega. Espero que vocês tenham sentido a força do amor que move nossa família, a fé que nos sustentou nos momentos mais difíceis, a esperança que nos permitiu transformar tragédia em vitória. Muito obrigada por terem me ouvido, por terem me dado a oportunidade de compartilhar essa jornada com vocês. Que Deus abençoe todas as famílias que estão lutando, que proteja todas as crianças que nasceram em circunstâncias difíceis, que dê força para todas as mulheres que precisam de coragem para recomeçar. E lembrem-se sempre, vocês também são guerreiros, vocês também podem vencer, vocês também merecem uma final feliz para suas histórias.